Senhores, havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O primeiro projeto da pauta é o 2465, de autoria do deputado Carlos Cabral. Foi apensado ao processo 2526. Dispõe no âmbito do Estado de Goiás sobre o Programa de Auxílio Emergencial para trabalhadores do setor de transporte escolar. Relatora deputada Leda, parecer favorável. Vista o deputado Vinícius sem manifestação, aprovado o pedido de vista, emendado em plenário pelo deputado Bruno Peixoto. O relator é o Álvaro Guimarães. O parecer é favorável à emenda apresentada em plenário. Eu coloco em discussão. Encerrado. Não cabe vistas mais. Quem está pedindo vistas? Oi, Bruno. Ah, sim, para você cabe vistas, é o líder do governo. Ok, então, vistas ao líder do governo, deputado Bruno Peixoto. Processo 3275, deputado Antônio Gomide, susta os dispositivos que impõem sigilo às informações e dados da administração pública do Decreto 9.423, de 10 de abril de 2019. Relator, deputado Lucas Calil, parecer pela rejeição da emenda e aprovação da matéria. Vista o deputado Hamilton Filho, Hélio de Souza e Antônio Gomide, não houve manifestação. Eu coloco em discussão, esse processo foi emendado em plenário. Em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrado. Deputados concordarem com a aprovação da matéria, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Processo 775, deputado Vinícius Cirqueira, também emendado em plenário. Dispõe sobre assistência jurídica integral e gratuita aos guardas civis municipais do Estado de Goiás que, no exercício de suas funções, se envolvam ou sejam implicados em casos que demandem tutela jurídica, seja judicial ou extrajudicial. Relator foi o deputado Virmontes Cruvinel. Parecer favorável. Aprovado. Emendado em plenário pelo deputado Vinícius Siqueira. Relator, deputado Álvaro Guimarães, parecer pela rejeição da emenda apresentada pelo deputado Vinícius Siqueira e pela rejeição da matéria. Eu coloco em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados concordarem com a rejeição da matéria, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovada a rejeição. Processo 1326, de autoria do delegado Eduardo Prado. Estamos retirando de pauta, a pedido do autor. Ok? Então, o processo 1326 está sendo retirado de pauta. 3481, deputado delegado Eduardo Prado, altera a Lei 13.453, de 16 de abril de 99, que autoriza a concessão de crédito otorgado e de redução de base de cálculo do ICMS da outras providências. Relator, deputado Carlos Cabral, parecer favorável. Pediram vistas, deputado Hamilton e Adriana Corse, não houve manifestação. Eu coloco em discussão. Encerrar. Vistas ao líder do governo. Processo 5240, deputado Henrique Arantes, declara de utilidade pública a entidade que especifica Instituto Júlio Pina de Assistência à Saúde e Promoção Social, com sede no município de Senador Canedo. Relator, deputado Vinícius Cirqueira, parecer favorável. Vista ao deputado Humberto Teófilo, sem manifestação, eu coloco em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados concordarem com a aprovação da matéria, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. 4801, deputado Vinícius Cirqueira, disciplina a exploração de atividade lotérica no âmbito do Estado de Goiás e da outras providências. Relator, deputado Henrique Arantes, parecer favorável à matéria, está em discussão. Encerrar. Vistas ao deputado Bruno Peixoto, do processo 4801. 5057, deputada Leda Borges, dispõe sobre o programa Casas de Passagem em auxílio ao cidadão goiano que necessite tratamento médico hospitalar ou de realização de exames médicos fora do seu domicílio. Relator, deputado Carlos Cabral, parecer favorável à matéria, eu coloco em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados concordarem com a aprovação da matéria, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado.
4250, deputado Virmontes Cruvinel, institui a política estadual de prevenção e combate ao abandono escolar na rede pública do Estado e dá outras providências. Relator, deputado Vinícius Cerqueira, parecer favorável à matéria. Está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado, deputados concordarem com a aprovação da matéria, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 4382, delegado Eduardo Prado, institui no Estado de Goiás o selo Empresa Parceira da Juventude. Relator, deputado Vinícius Cerqueira, parecer favorável à matéria, eu coloco em discussão. Encerrada em votação. Encerrado, deputados concordarem com a aprovação da matéria, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovada. 1053, deputado Cairo Salim, institui a licença maternidade especial para servidoras estaduais, mães de bebês prematuros e ou com enfermidade que careça de atendimento em UTI neonatal. Relator, deputado Vinícius Cerqueira, parecer favorável à matéria, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado, deputados concordarem com a aprovação, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 4247, deputado Wagner Camargo Neto, institui o serviço de denúncia de maus-tratos contra animais domésticos via número de WhatsApp. Relator, deputado Vinícius Cerqueira, parecer favorável à matéria, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado, deputados concordarem com a aprovação, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. 3880, deputado Virmontes Cruvinel, institui a política estadual de digital dos serviços públicos e dá outras providências. Relator, deputado Vinícius Cerqueira, parecer favorável, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado, deputados concordarem com a aprovação, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 2313, deputado Virmontes Cruvinel, dispõe sobre a inclusão de cláusula de sustentabilidade nos editais, propostas e contratos de locação de imóvel celebrados do órgão do âmbito do poder público. Relator, deputado Vinícius Cerqueira, parecer pela diligência, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado, deputados concordarem com a diligência, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovada a diligência. 1949, deputado Diego Sorgato, dispõe sobre assegurar escolaridade às crianças internadas para tratamento de saúde por tempo indeterminado e superior a 90 dias. Relator, deputado Virmontes Cruvinel, parecer favorável à matéria, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado, deputados concordarem com a aprovação, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovada. 3879, deputado Diego Sorgato, dispõe sobre o prazo de envio de documentos de cobrança da forma que especifica no âmbito do Estado. Relator, deputado Virmontes Cruvinel, parecer favorável à matéria, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado, deputados concordarem com a aprovação da matéria, permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Processo 5712, deputado Júlio Pina, processo que foi apensado aos 5935, dispõe sobre a permanência de acompanhantes nas dependências das unidades de terapia intensiva dos hospitais, unidades de pronto atendimento e maternidades públicas e privadas. Relator, deputado delegado Humberto Teófilo, parecer convertido em diligência. Aprovada a diligência. Relatório conclusivo é pela aprovação da matéria. Está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados concordarem com a aprovação, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. 4803, deputado Tiago Albernaz, cria política estadual de empoderamento da mulher e dá outras providências. Relatora, deputada Leda Borges, parecer pelo apensamento ao processo 1482. Está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado, deputados concordarem com o apensamento, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. 5235, Coronel Adailton, cria o Programa de Desenvolvimento da Produção Artesanal e Orgânica associada ao turismo no âmbito do Estado de Goiás. Relator, deputado Major Araújo, parecer favorável à matéria, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado, deputados concordarem, permaneça como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. 2847, deputado Coronel Adailton, institui obrigatoriedade de inclusão de intérpretes da língua brasileira de sinais, Libras, nos telejornais, nas propagandas e programas institucionais do governo estadual, transmitidos nas emissoras televisivas no âmbito do Estado. Relator, deputado Virmontes, parecer favorável, está em discussão.
Encerrada em votação. Encerrado. Deputados concordarem com a aprovação da matéria, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. 3498, deputado Diego Sorgato, dispõe sobre a proibição de participação em licitações e celebração com o poder público estadual, empresas que não cumpram com os contratos ativos no âmbito do Estado. Relator, deputado Hamilton Filho, parecer favorável, vista ao deputado Vinícius. Voto separado, deputado Vinícius, pela diligência. Aprovado, voto em separado, deputado Vinícius, pela diligência. O voto conclusivo é favorável à matéria, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados concordarem com a aprovação, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. 1234, delegada Adriana Corse, dispõe sobre a proibição da queima, soltura e manuseio de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos de alto impacto ou com efeito de tiro. Relator, deputado Virmontes Cruvinel. Relatora, deputada Leda Borges. Foi redistribuída essa matéria e o parecer é favorável. Está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados concordarem com a aprovação, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. 5045, deputado Cário Salim, dispõe sobre o direito dos estudantes ao aprendizado da língua portuguesa de acordo com a norma culta e orientações legais de ensino na forma que menciona. Relator, deputado Major Araújo, parecer favorável, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados concordarem com a aprovação, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. 4955, deputado Coronel Adailton, altera a Lei Complementar 26, de 28 de dezembro de 98, que estabelece as diretrizes e bases do Sistema Educativo do Estado. Relator, deputado Major Araújo, parecer favorável, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados concordarem, permaneça como estão. Os contrários manifestem. Aprovada. 4968, deputado Coronel Adailton, inclui no calendário cívico, cultural e turístico do Estado o dia do tiro desportivo e do atirador desportivo. Relator, deputado Major Araújo, parecer favorável, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados concordarem com a aprovação desta matéria, permaneça como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. 1817, deputado Tiago Albernaz, dispõe sobre a autodeclaração do proprietário de veículos automotores de conformidade quanto à segurança veicular e ambiental e da outras providências. Relator, deputado Virmontes Cruvinel, parecer pela diligência. Está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados concordarem com a diligência, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovada a diligência. Processo 5049, deputado Wagner Camargo e outros. Concede título de cidadania a Denis Lima Bonfim. Relatora Leda Borges, parecer favorável, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados concordarem com a aprovação, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. 1152, deputado Paulo Trabalho, fica instituído no Estado de Goiás o certificado de qualidade de acessibilidade, denominado selo de acessibilidade, a ser outorgado aos municípios e empresas goianas que adotem medidas para garantir a acessibilidade de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Relator, deputado Virmontes Cruvinel, parecer favorável, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados concordarem com a aprovação, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. 3810, Paulo Trabalho, dispõe sobre normas de funcionamento zoológicos e aquários no Estado de Goiás, da outras providências. Relator, deputado Álvaro Guimarães, parecer contrário, visto ao deputado Virmontes e delegada Adriana. Voto separado, deputado Virmontes Cruvinel, é pela aprovação da matéria, está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados concordarem com a aprovação dessa matéria, permaneçam como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Processo 4376, de autoria da delegada Adriana Corse, dispõe sobre a suspensão do cumprimento de medidas judiciais, extrajudicial ou administrativa que resultem em despejo, desocupações ou remoções forçadas na hipótese de enquanto vigorar no estado de calamidade pública, reconhecido pelo decreto 501 de 25 de março de 2020, em razão dos impactos da pandemia causada pelo agente coronavírus. Relator, deputado Álvaro, parecer contrário, visto ao deputado Wilde Cambão, sem manifestação, então parecer contrário é que está em apreciação. Encerrada a discussão, está em votação. Encerrado. Deputados concordarem com o parecer contrário, permaneça como estão. Os contrários manifestem. Aprovado o parecer contrário.
Processo 4976, de autoria do deputado Bruno Peixoto, altera a Lei 18.464, 13 de maio de 2014, que dispõe sobre o plano de cargos e remuneração dos servidores efetivos da Secretaria de Estado de Saúde. Álvaro Guimarães, parecer contrário, visto ao deputado Wilde Cambão, ele apresenta um voto em separado pela aprovação da matéria. É este voto que está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados concordarem com o voto separado apresentado pelo Wilde Cambão, aprovando a matéria, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 5099, de autoria do deputado Bruno Peixoto, altera a Lei 19.962, de 3 de janeiro de 2018, que introduz alterações na estrutura da Secretaria de Estado de Segurança Pública, dispõe sobre a administração penitenciária e dá outras providências. Relator, deputado Álvaro Guimarães, parecer contrário, vista ao deputado Wilde Cambão e Virmontes Cruvinel. Eu tenho aqui um voto em separado, deputado Wilde Cambão, aprovando a matéria. É este voto que está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados concordarem com o voto em separado, deputado Wilde Cambão, que aprova a matéria, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 2450, de autoria da deputada Leda Borges, dispõe sobre a manutenção das bolsas de estudo aos alunos da rede privada de ensino superior e pós-graduação durante o plano de contingência do Estado de Goiás para a infecção humana pelo novo coronavírus. Carlos Cabral, parecer contrário, vista ao delegado Humberto sem manifestação, parecer contrário é que está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados concordarem com a rejeição da matéria, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Aprovada a rejeição. Deputado Virmontes Cruvinel, institui a política estadual de redução de mortes e acidentes no trânsito no âmbito do Estado de Goiás. Fala quem chamou. Oi. Qual o processo? Do Virmondes? 2450? 2450 já foi apreciado. É o 4826. 7769. Ok, então, vou retirar o processo 4826 de pauta e o 7769, ambos de autoria do deputado Virmontes Cruvinel. O Hamilton faz o pedido, tem um voto separado, não chegou aqui, nós vamos atender esse pedido. 5133, deputada Leda Borges, dispõe sobre a adoção de medidas pelas empresas de segurança privada para evitar que ocorra abuso de poder e a prática de atos de violência por parte dos seus funcionários. Relator, deputado Carlos Cabral, parecer contrário. Vista a delegada Adriana e delegado Humberto, sem manifestação, então parecer contrário é que está em discussão. Encerrado, em votação. Encerrado. Deputados concordarem, permaneça como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. O processo 2909, a pedido do autor Coronel Adailton, estou retirando de pauta. Processo 3700, de autoria do deputado doutor Antônio, proíbe o uso de dados pessoais, dados sensíveis e inventados dos usuários de plataformas virtuais de ensino à distância para fins de exploração comercial. Álvaro Guimarães, parecer contrário. Vista ao deputado Wilde, não se manifestou. Então, parecer contrário é que está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados concordarem com a rejeição da matéria, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Processo 4763, deputado Bruno Peixoto, dispõe sobre cargos dos quadros do pessoal da Diretoria-Geral da Polícia Civil e da Superintendência de Polícia Técnico-Científica da Secretaria de Estado de Segurança Pública. Relator Álvaro Guimarães, parecer contrário, vista ao deputado Tales e Wilde Cambão. Eu tenho aqui um voto separado do Wilde Cambão, que é favorável à matéria e contrário ao relator. Está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Deputados concordarem com a aprovação da matéria, como pede o deputado Wilde Cambão, permaneça como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Vossa Excelência. Deputado Virmontes,
Senhor presidente, eu estou só um pouco preocupado que nós estamos na Comissão de Constituição e Justiça, tem muito respeito pelo colega deputado Bruno, mas são projetos aí que estão tratando da questão de servidores por iniciativa do parlamentar, né? Então, assim, eu queria que nós redobrássemos a atenção com relação a essas pautas. Eu vi que passaram mais um ou dois aqui, que nós redobrássemos essa atenção nos restantes. E vamos ficar mais atentos a isso. Vou pedir vistas para ter esse cuidado depois não sermos questionados aqui na CCJ. Obrigado, presidente. Eram projetos que tinham pareceres contrários, né? O Wilde Cambão solicitou vista, eu coloquei aqui em discussão e votação, é quando a CCJ tem a oportunidade de aprovar ou rejeitar. Eu concordo com Vossa Excelência que é uma comissão onde a gente julga se o projeto é constitucional ou não, e é muito ruim passar matéria que não seja constitucional, até porque ela não terá futuro, né? Ela será vetada certamente. Então, obrigado aí pela colocação, deputado Virmondes, e nunca é demais chamarmos a atenção aqui dos pares. Não havendo mais matéria a ser deliberada, agradeço a participação de todos e declaro encerrada a presente sessão. A sessão plenária acontece de forma híbrida a partir das 15 horas com o comando do deputado presidente Lissauer Vieira. Está encerrada a presente sessão.